Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Dia 1º, quarta-feira, 2025. O que esperar do Vasco, né? Vamos começar a soltar notícias aí assim que elas acontecerem, né? Na verdade, opinar sobre as notícias, né? Aqui é um canal de comunicação, não é um canal de jornalismo, né? É um canal de opiniões. E notícias acontecendo, a gente opina aí, né? Mas de antemão, já falo de cara, né? Não tem contratação oficial do goleiro que vem para o Vasco, ou vinha para o Vasco, Daniel Fuzato, dos zagueiros Lucas Freitas e Lucas Oliveira. Inclusive diziam que o Lucas Oliveira estava mais adiantado, não assinou, nem Lucas Freitas, repito, nem Daniel Fuzato e nem o Tietê, né? Nenhum desses quatro aí. Com relação a esses quatro jogadores, não há anúncio oficial do Vasco sobre contratação. Então vamos aguardar, né? A gente tem um bom goleiro, Léo Jardim, mas friso, deu umas vaciladas feias, saindo jogando com o pé, entregando a bola no pé dos oponentes e tal. Não vou lembrar agora, mas foi nos 3 últimos jogos do Brasileirão. Talvez Atlético Goianiense, o Galo ou Atlético, o Cuiabá. Esses 3 jogos aí, em 2 desses jogos, salvo engano, ele foi sair jogando com o pé, displicente, tecnicamente muito mal com bola nos pés. Então nós temos um ótimo goleiro, desde que pare de usar essa valência que ele não tem, né? É mais ou menos um paralelo, né? O Diniz tem um bom trabalho, mas aquela questão de ficar brincando ali atrás com o zagueiro, com o goleiro, né? É péssimo. E uma das funções do goleiro não é jogar com os pés, né? Insistem nisso. Até respeito opiniões que asseverem isso, né? Não, tem que jogar com os pés e tal. Futebol, né? O antigo futebol de salão, né? Tudo bem, é uma outra história, né? Mas no campo é difícil, né? No campo é muito difícil, acaba entregando ouro, né? Então nós temos um bom goleiro, um bom lateral direito, né? Recebo críticas aqui, Paulo Henrique não presta, mas na média, para marcação, é ótimo. O cara que mais desarmou jogadas em 2024 no Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Hoje é dia 1º, 2024 acabou ontem. João Vitor é um zagueiro razoável para bom, né? Não sei quem vem aí para unir-se a ele. Bota aí por Lincoln, bota o Luiz Gustavo, né? Agora me deu branco, quem que joga mais pela esquerda? Acho que é o Lincoln. Bota o Lincoln para jogar do lado do João Vitor, vai dando cancha para ele, né? Vitor Luiz, eu prefiro o Vitor Luiz do que o Piton na fase defensiva, né? Acho o Piton mais ala, né? Ao invés de colocar Leandrinho e tal, podia fazer um teste com o Piton, né? Dependendo do esquema. Não sei se ele vem no 4-2-3-1, no 4-4-2, vamos aguardar aí, né? E talvez mais para fevereiro, não agora, né? Temos que ter uma trinca legal de volante. Jair, Paulinho, Cocão, não sei se vai ser vendido ou não, se o Tietê realmente vem para o Vasco, né? Meia de criação só tem o Couto, não sei se o Paê fica, o contrato dele acaba em maio, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E a gente precisa de atacantes que façam gols, né? Tem só o Watson, mas que não está pronto ainda para jogar, tem que ser com calma, pré-temporada. Veio de lesão grave, junto com o David, que não vem agora. O David não vem antes da metade do ano, não vem. E Verratti tem que ter um reserva. Então o Vasco precisa disso aí, precisa de apresentar jogadores, né? E até agora nada, como eu falei aqui, né? Nem Tietê, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, e nem o Daniel Fuzato, goleiro. Vamos aguardar aí, né? Bom, aquela polêmica sobre Lavega, né? Ainda Lavega. Hoje eu vi alguns vídeos, né? Do pessoal falando sobre o Lavega, que o Vasco errou,
o scout do Vasco errou e tal, blá blá blá. O Vasco não tem grana, então tem que ser tiro certo, tem que ser tiro calculado, né? Não dá para ficar gastando dinheiro à torta e à direito aí com jogadores. Eles podem ser ótimos, mas tem que ser para resolver. Jogador para chegar e resolver. O Vasco não tem agora dinheiro para ficar contratando promessas e contar com esses caras um dia, né? Aqui é Brasil, é o campeonato mais difícil do mundo. Hoje tem aí 8 times, né, difíceis de jogar, né? O Santos está subindo, vem forte, os 4 de São Paulo. Os 3 aqui do Rio estão melhores que o Vasco. Bota 2, porque esse não está tão bom assim. Bota 4 de São Paulo com os 2 do Rio, 6. Né? Tem o Inter, 7, o Grêmio, 8. Galo, 9. O Cruzeiro, 10. Então, eu falei 8. Bota 8 times aí melhores que o Vasco, né? Então o Vasco tem que melhorar o seu plantel. Muito fraco, está muito reduzido, muito diminuto o seu elenco, né? Mas sem perder o foco, voltando para o Lavega, por consequência disso, eu falei o seguinte: tem que ter tiro certo, né? Tem que ser jogador para chegar, jogar e resolver. Inclusive, eu trago aqui a baila a coletiva, a segunda, dada pelo Marcelo Santana, né, junto com o Pedrinho, não a primeira, a segunda, dizendo que a estrangeira tem que vir para cá e resolver e tal. Eu não vi nem o Maxime, nem o João David, nem o Emerson Rodrigues resolvendo, né? Emerson Rodrigues até fez 1, 2, 3 gols, não lembro agora. Jean David muito mal. Maxime, a gente não sabe qual é a posição do Maxime até hoje. Se joga no meio, joga aberto na ponta, né? Não deu tempo para ver, não sei qual foi a função que colocaram ele, né? Então tem que ser tiro certo. E sem comparação, sem comparações, Vasco não pode se dar o luxo de ter orelanos, mais orelanos no seu plantel. Não há condições, né? Investir, o cara não se adapta, não quer jogar aqui e blá blá blá, e o Vasco empresta, né? Eu nem sei se o Vasco paga integralmente, eu nem sei se o Orelano lá tem o seu salário pago integralmente do clube que o emprestou. Acho que é metade, né? Mas fica aqui essa história que tem que resolver, né? Então, plantel, contratações, porque já começa aí dia 11 o campeonato, né? O campeonato começa dia 11 contra o Nova Iguaçu, mando de campo do Vasco, mas o jogo mando de campo de novo do Nova Iguaçu, mas o jogo em São Januário. Aí teve alguns vascaínos que disseram: isso é um absurdo, não sei o quê. Teve um campeonato que o Flamengo só jogou no Maracanã, não jogou em lugar mais algum, né? Contra os times pequenos. Não vou lembrar o ano, se algum ouvinte aí, algum inscrito tiver acesso disso, lembrar. Então, quando é do Vasco, é um absurdo, né? Mando de campo do Nova Iguaçu no campo do Vasco, blá blá blá, mas lembro que o Flamengo jogou o campeonato inteiro só no Maracanã, né? Bom, rápida pincelada em recuperação judicial, né? A recuperação judicial foi aprovada, os termos lá que foram colocados pelo CD, ao CD lá em São Januário e tal, mas lembre-se que uma coisa é recuperação judicial de dívidas não tributárias. Então, a recuperação judicial é um pagamento X mensal e ainda tem as dívidas tributárias, porque o foro competente de tributos não pode ser discutido na vara empresarial. A vara empresarial cuida de recuperação judicial. Vara tributária, né, com competência apenas para de tributária. Então você não pode juntar, né? E tem as dívidas cíveis, que também podem ser colocadas em recuperação judicial, podem e devem, e as despesas correntes, né? As despesas repetidas, mês a mês e tal, né? Pagamento de salários, FGTS. Tem informações que o Vasco aí não vem depositando FGTS dessa galera toda aí, né? Direitos de imagem atrasados e tal, né? E eu esqueci de falar o seguinte, com relação ao Lavega, né, cravaram ele no Vasco. Quem cravou? Né? Um jornalista uruguaio chamado Matias Torres. E aí esse cara foi lido lá por algum brasileiro, algum youtuber brasileiro, algum jornalista que repetiu isso, e aí fez um efeito dominó, né? Todo mundo deu essa informação e blá blá blá, mas o que eu quero dizer com isso? Se lá os caras têm Matias Torres, né,
aqui a gente tem Leonardo Baran, esses caras aí que dão notícia, asseveram a notícia e ela não acontece, né? Bom, seguindo aqui, né? E outra coisa, essas informações que são dadas por jornalista, né, elas tinham que ter um peso maior. Uma pessoa que está lendo um jornal, ela lê lá, jornalista, havia credibilidade, não tem mais, né? Hoje, eu vejo lá o cara jornalista, na minha época lá atrás, eu até fiz alguns períodos de jornalismo antes de mudar para direito, eu olhava lá jornalista, eu lia como se fosse a Bíblia, né? Uma credibilidade e tal, mas agora hoje não. Quando eu vejo jornalista, é aí que eu fico com o pé atrás, né? Então os caras têm que ter credibilidade. Qual é a repercussão jurídica disso? Qual é a repercussão na sociedade disso, de uma informação errada? Não tem. Os caras passam batido aí e dane-se o consumidor de notícia, o consumidor de opinião, né? Dane-se. Bom, outro jogador aí que está sendo falado, né? O Cleiton tá bombando lá em Portugal, no time do Marinápolis, tá fazendo gol, tá dando assistência e tal. Primeiro que o Vasco, o Cleiton não viria para cá para ser reserva do Verratti. Não teria cabimento, né, na cabeça de um jogador, tá bem lá, vir para cá para ser reserva, já tendo jogado aqui, não se firmado. Mas o ponto específico aqui é o seguinte: o Campeonato Brasileiro é muito, muito, muito mais difícil do que o português, né? Respeitando o Campeonato Português, aqui tem 8 a 10 times que jogam intensamente, bom futebol, de razoável para bom. É difícil o Cleiton ou qualquer jogador com as habilidades dele. A gente viu aí, o Vasco não viu, as valências dele não são boas, né? Joga até melhor por baixo do que o Verratti, joga mais por baixo do que o Verratti, mas por cima não, por cima é o Verratti. Então, o Cleiton, repito aqui, tem valências menores por baixo do que o Verratti, mas por cima, no contexto geral, o Verratti por cima é melhor que ele, né? E o Carille jogou muito ano passado pelo Santos com jogada de bola aérea. Foi o time que mais lançou bola na área, foi o Santos, da Série B. Então não teria lógica aí prescindir do Verratti, vindo para cá o Carille, né? Que é o cara que gosta de bola jogada na área. Também, não é só isso, né? Até fiz um vídeo, né? O Verratti é o jogador que mais está sorrindo, mais gostou da contratação do Carille, por quê? O Carille gosta bastante desse jogo por cima, né? Bom, mais uma notícia aqui para a gente comentar. Em 2024, o Vasco teve a menor utilização da base, blá blá blá. Quanto mais um time tá mal, quanto mais um time está lutando para não cair, uma posição intermediária, manter-se lá, é difícil você colocar jovem para jogar, né? Os caras vai ter pressão, pode queimar jogador. Quem não lembra aí, né, cara, o que fizeram com o Gabriel Peck, né? O que fizeram com o Marlon Gomes, que não presta, não sei o quê. O Marlon Gomes é o novo Bismarck, joga quando ele quer, é morfético, não sei o quê e tal. Quem acompanha futebol há mais tempo, tem jogos que o Bismarck não jogava. Ele entrava em campo, mas não jogava. Não aparecia, se escondia, né? E há pouco tempo aí a gente também teve agora me deu um branco, Diego Souza. De vez em quando estava em campo, mas não aparecia. Estava em campo lá. Então, não é aquele jogador que vai jogar todas as partidas de forma regular, né? Então, voltando para cá, o que fizeram com o Peck, o que fizeram com o Marlon Gomes, não pode ser feito agora com a base que está subindo aí, né? Lateral direito, bom pra caramba lá, o Vasco, Paulinho, Lincoln, Luiz Gustavo, JP, Estrela, o próprio Leandrinho, né? O Ryan. Esses caras têm que ser colocados com calma. Não adianta colocar garoto para resolver jogo de porrada de homem, de entrada dura e tal. Colocaram lá o Ryan num jogo contra o Palmeiras para vender de qualquer maneira, era para ganhar dinheiro, e o garoto errou, né? Não merecia ser crucificado, andaram crucificando ele. É um garoto, vai errar, né? Como os veteranos erram, porra, né? O Hugo Moura, por exemplo, não é um jogador garoto. Teve aquele erro lá contra o Atlético Paranaense, salvo engano, acho que foi contra o Atlético Paranaense, que ele entregou lá o gol e tal. E os jogadores veteranos vão errar. Erraram, pô, né? Então tem que ter muita calma nessa situação aí
com jogadores para não queimá-los, né? Bom, não tem contratação anunciada, cravo aqui para vocês, né? Início do Carioquinha, dia 11 de janeiro, né? Payet, o contrato dele acaba em maio. Eu não estenderia, não faria renovação, não vale o custo-benefício. Coutinho tem até 2025, querem estender isso aí, não sei, vai depender agora do que ele produzir em 2025 deste ano. Tem alguns temas para falar ainda sobre Vasco e tal, claro, sempre sobre o Vasco. Vou cortar o vídeo aqui, está muito grande já, e faço outro para poder entrar nos pontos específicos dos outros temas aí, que é 2025, 1º de janeiro, tem o Carioca aí, o Brasileiro, a Copa do Brasil começa mais cedo, né, por conta da questão aí do Super Mundial e etc, né, e o Vasco tem que brigar para contratar jogador, arrecadar mais, né? O Pedrinho falou aí, quer dizer, o Edmundo falou em 500 milhões de receita pro Vasco para esse ano agora, blá blá blá. Se o Edmundo falou, alguém lá de dentro disse para ele, né? O Edmundo, antes de brigar, de bater de frente com o Pedrinho, que ele bateu, né? E aí depois deram um cala-boca, deram um emprego lá pro filho dele em São Januário, né? Ele tá mais calmo, não fala mais mal do Pedrinho, ganhou um emprego pro filho. Então, se o Edmundo falou 500 milhões, ele não é maluco, não pariu esse valor. Então, e o Pedrinho tem que provar isso aí, né? Que eu acho muito difícil, né? Porque, por exemplo, ano passado, o Vasco vinha sempre lutando lá embaixo para não cair, acabamos em 10º lugar. Pasme, né? Desde 2017, a melhor pontuação do Vasco no Brasileiro, em 10º lugar. E chegamos à semifinal da Copa do Brasil, mesmo com essas arrancadas aí, né? Copa do Brasil e tal, arrecadação de bilheteria, arrecadação de televisão, o Vasco não chegou nem perto de 200 milhões esse ano, 250 milhões. Ah, mas o contrato era antigo, agora é um novo contrato. Vamos aguardar aí, tá? Se gostou do meu comentário aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer ser meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.